pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Nesta aula vamos falar um pouquinho sobre triângulos. O triângulo, ele é um polígono de 3 lados. Então, como a gente identifica um triângulo, né? O triângulo, ele possui 3 lados. Portanto, ele vai possuir 3 vértices. Lembra o que é vértice? É cada pontinha aí do meu desenho, tá? E claro que um triângulo, ele vai possuir aí 3 lados e 3 vértices, logo ele vai possuir também 3 ângulos, tá? Então essa é a identificação do triângulo. Mas nós temos algumas classificações desse triângulo e é isso que nós vamos ver agora, tá? A gente pode classificar o ângulo de acordo com os seus lados, né? A medida dos seus lados. E nós podemos também identificar os triângulos conforme o seu ângulo. Então vamos começar pelo lado. Eu vou colocar aqui na coloração vermelha para a gente poder identificar, tá bom? Então, falando dos lados, né? Eu tenho aquele triângulo aonde os 3 lados são iguais, que é esse daqui, ó. Aqui eu tenho um lado, outro e outro. Eles são iguais. Então, se eu tenho lados iguais, eu terei o triângulo chamado equilátero. Tá? Então, equiláteros são quando tem os lados iguais. Aí nós temos aquele triângulo que ele tem apenas 2 lados da mesma medida, 2 lados iguais, tá? Então, esse que tem 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. Tá? E nós temos aquele que não tem nenhum lado igual, ó. Esse aqui é diferente desse, que é diferente desse, tá? Então, o triângulo que a gente chama de os 3 lados, eles são diferentes, certo? Então, 3 lados diferentes, ele é chamado de escaleno, tá? E essa é a classificação de acordo com os lados. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os ângulos, que quando a gente observa aí, nós vamos perceber o que? Quando os ângulos internos do triângulo, ele for menor que 90. Quando ele for menor que 90, ou seja, todos os ângulos são ângulos agudos, nós chamamos de acutângulo. Então, todos os ângulos agudos, acutângulo, que é, no caso, né, ele pode ser tanto equilátero quanto isósceles, né? Então ele pode ser aí um dos dois, porém todos, ou ele é equilátero ou ele é isósceles, mas todos têm que ter o ângulo agudo, tá? Aí quando você tem o ângulo agudo, lembrando agudo menor que 90 graus, você tem também aquele que é possível ter o ângulo maior que 90 graus. Um ângulo é maior que 90 graus. Esse é o obtusângulo, por conta de ser o ângulo obtuso, tá? Ó, obtusângulo vai ter um ângulo obtuso, certo? Um ângulo que é maior que 90 graus, tá? E nós temos aí o que a gente chama de triângulo retângulo, né? O retângulo
esse retângulo ele tem que possuir um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, pelo menos um ângulo reto, tá? Então, assim, em relação a esses dois tipos de classificações diferentes, tá? Lembrando que o mesmo triângulo ele tem duas classificações, um em relação aos lados e outro em relação ao ângulo, né? Então, por exemplo, todo retângulo que é equilátero, ele vai ser acutângulo, né? Porque ele tem os três lados iguais e todos vão ser menores que 90. Então, todo triângulo que é equilátero, ele é um acutângulo, tá? Agora, o isósceles e o escaleno, ele pode ser tanto retângulo, quanto obtusângulo, quanto acutângulo, né? Então, tanto faz. Vai depender do que? Do tipo de grau que ele vai ter aqui no desenho. Então, você vai ter que analisar o desenho, tá bom? Bom, essa foi a aula de triângulo para vocês relembrarem. Claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, tá bom? E se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!